Olá! O Câmara Notícias começa agora, com as principais notícias da semana. Escolas particulares de educação infantil retomam atividades. Fechadas desde 19 de março, as 22 escolinhas de educação infantil particulares de Bagé estão liberadas para voltar a funcionar. Os decretos estadual 55.465 e municipal 166 determinaram a permissão para que esse setor retomasse as atividades. O retorno, entretanto, foi condicionado à apresentação do plano de contingência ao Comitê de Operações de Emergência relacionado à educação, o COE municipal, onde, após aprovação, é encaminhado junto à Prefeitura um termo de autorização de reabertura. Todas as escolas particulares que desejarem retomar os trabalhos, elas precisam apresentar um plano de contingência. Esse plano de contingência ele é baseado na portaria 001/2020 da SEDUC, onde tem um plano, digamos que genérico, que as escolinhas devem seguir, tá? Esse modelo. As escolinhas, dependendo das suas especificidades, vão colocar ali naquele plano. Esse plano ele é apresentado para a comissão, tá bem? Inicialmente é feita uma avaliação, depois retorna para eles, para fazerem os reajustes necessários, e após ele é repassado para a comissão, onde será feita uma avaliação para aprovação. No momento que ele é aprovado, é retornado à escola e será feito um cadastro após a aprovação, que é feita com o Dr. Álvaro, né? Que ele é assessor jurídico do gabinete do prefeito, e depois desse momento as escolas já podem retornar suas atividades. A gente tem que seguir os protocolos do Estado, né, que é dessa forma que se procede. A vigilância sanitária ela está fazendo a fiscalização, então todas as escolas que estão em funcionamento no momento, elas já tiveram o seu plano de contingência aprovado. Nós temos 10 dias úteis para realizar a aprovação do plano, mas geralmente antes desse prazo o plano já está aprovado, revisado e aprovado. Geralmente as escolas mandam o plano e naquela semana a gente revisa e na próxima semana é colocado em aprovação pela comissão. Praticamente todas as escolinhas já entraram em contato conosco para a elaboração do plano, né? 12 já tiveram seus planos aprovados. Nós temos uma reunião hoje que mais 6 vão ser apreciadas, então aí a gente já tem 18. Dessas 12 que já foram aprovadas, 9 delas já retornaram nessa semana, uma retorna na próxima segunda-feira, e 2, por enquanto, optaram por não retornar por opção dos pais, porque eles ainda não se sentem seguros. Vão esperar um bom momento próximo para o retorno. Na verdade, elas estão tendo tranquilidade no cumprimento dos protocolos, sim. A dificuldade maior é porque precisa de uma questão metodológica para colocar no papel, né? Eles vão descrever nesse plano de contingência o que acontece. Eles descrevem para a gente toda a metodologia, como é que eles estão fazendo. A questão da demarcação dos espaços, a realocação dos alunos em cada sala de aula, porque a gente tem um dimensionamento novo hoje, né? Não dá para superlotar a sala como era antes, ou colocar no seu... Tem um distanciamento mínimo entre cada estudante, tem um espaço fixo da sala que tem que ser reservado, estando de máscara ou sem máscara. Então, essa parte, para eles, está sendo mais fácil. A dificuldade maior é em colocar, descrever e deixar claro no papel, porque esse COE, como a Adriele já falou, que se reúne todas as sextas, ele é formado por 11 professores de diversas escolas da cidade. Então, esses professores é que fazem essa avaliação metodológica. E aí eles precisam ler no plano e ali está claro a forma que a escolinha se organizou. Então, uma dificuldade maior no início foi isso, de conseguir deixar claro no plano a metodologia que eles estão usando. Mas a adequação está sendo feita e o plano só é aprovado quando está de acordo com as medidas propostas pelo governo do estado. Para retornar, as escolinhas estão passando por uma série de readequações, visando voltar a oferecer o serviço, principalmente para os pais que precisam trabalhar e têm nas escolas um apoio para deixar os filhos.
O objetivo principal é passar segurança para os pais que optem pelo retorno das crianças à escola. Os que optarem por continuar em casa, muitas escolinhas seguirão oferecendo o suporte online. Então, nós temos duas maneiras. Quem irá retornar de forma presencial e também vamos seguir dando continuidade às atividades para aqueles alunos que optarem pelo não retorno neste primeiro momento. Então, seguirão sendo feitas recursos, atividades, gravações de videoaulas, inclusive aulas com a interação de todos os alunos para que eles não percam o vínculo, a referência, porque isso é muito importante. Então, eles seguem desta maneira presencial aqueles que optaram e também temos a segunda opção, que é seguirmos com as atividades online. Todos os nossos espaços estão adequados diante dos protocolos de segurança, com distanciamento necessário, para que essa acolhida não deixe de ser com afeto, com amor, mas também com segurança e cuidado. Nós respeitamos muito, a decisão de todos os familiares, de todas as famílias, e acreditamos que seja de extrema importância que as crianças retornem, mesmo que estejamos respeitando este primeiro momento para a convivência, para a socialização, diante de uma situação completamente atípica, porque não foram umas férias de verão, e sim foi um período que a gente teve todo um isolamento em casa. Então, o nosso espaço ele está todo preparado. Nós estamos com todos os projetos com um olhar mais ainda acolhedor, esperando essas crianças para o retorno, que sim é de extrema importância. Vamos aos poucos, com todo o cuidado, toda a segurança. A importância é muito grande, tanto para oferecer para os pais esse serviço, porque a grande maioria dos pais já voltaram a trabalhar, e mesmo os que estão trabalhando em casa, fica difícil eles trabalharem e atenderem aos seus filhos. Então, em primeiro momento, é a necessidade dos pais. Em segundo momento, nós, com um espaço físico grande, acolhedor, que nós tínhamos no início um percentual grande de alunos, nós também acreditamos que essa convivência social das crianças, esse aprendizado que eles têm entre eles é super importante. Apesar de a gente manter todos os cuidados, a evolução deles é muito melhor, tanto na parte da linguagem, como na parte da observação e do contato social mesmo, que não precisa ser físico, A gente acredita que o começo vai ser um começo difícil, porque assim como nós, a gente também está chegando com uma preocupação, e com as nossas as emoções também abaladas, como as crianças vão estar, como os pais estão também. Então, aos pouquinhos, eles vão retornando. Eu já estou sabendo de outras escolinhas que começaram com um número de 8 crianças, hoje já tem 20, e a questão vai ser a segurança que a gente vai passar. E a grande mensagem não é através da escola, é através dos próprios pais. Assim que os pais vão passando um para os outros, que está tudo tranquilo, que as coisas estão tudo sob controle, eu tenho certeza que o retorno vai ser bem mais significativo. Mas nós temos que dar tempo para a família, O arroz com feijão está mais salgado para todo mundo. Confira o que causa esse aumento nos preços. Quem frequenta os supermercados tem se assustado com o aumento expressivo para alguns produtos que são básicos na mesa do consumidor, como arroz, feijão, carne, óleo de cozinha e leite. Assim como está hoje, eu acho que tá demais. Passou do limite. Passou do limite pelo seguinte, chega hoje é um preço, amanhã é outro preço, na outra semana já é outro preço. Tem mercadoria que já subiu 50% e vai seguir mais. Se alguém não tomar providência, não sei o que vai ser. Quais são as mercadorias que mais lhe chamaram a atenção do preço alto? Arroz, feijão. Tá horrível, né? A gente vem num dia, no outro tá outro preço. Não dá mais, a gente vem, não tem mais o que fazer. O feijão mesmo, o preço que tá o feijão, o leite. O feijão, o leite e o arroz, né? Esses três estão horríveis. Conversamos com um economista que explica o que causa o aumento de preço desses produtos. Um dos fatores bastante importantes é que nos últimos anos, muitos produtores deixaram de produzir arroz. Então isso também é um fator importante, pois não existe a oferta que existia anteriormente. Mesmo com essa escassez de oferta, não faltou o produto no mercado. Acontece que as famílias, com a pandemia, também passaram a consumir de forma diferenciada. Aquelas pessoas
que estão em casa, que conseguem estar em casa, elas passaram a fazer a sua alimentação, passaram a se alimentar, se a gente for pensar, de uma maneira melhor. Então isso também é importante. Mas existe também a questão da exploração, no sentido de explorar, porque não existe o produto, então a gente aumenta o preço. Quando não tem essa oferta, o preço, as pessoas demandando mais, aumenta-se o preço. Então, esse cuidado que a gente tem em falar, principalmente, por exemplo, você falou o arroz e óleo de soja. O arroz, por não se ter a oferta necessária. Não se teve mais esse estoque, então o mundo inteiro está comendo. O Brasil não é um grande exportador de arroz, por exemplo, mas é um grande exportador de soja. E com um dólar, não é que o dólar esteja mais alto, a nossa moeda é que está desvalorizada. Então é interessante se vender para o mercado externo e não se atender ao mercado interno. Isso acontece com a soja, com o açúcar. Esse impacto se sente e vai se sentir até a próxima safra, por exemplo, de arroz. Que arroz, a próxima safra, nós estamos numa entre-safra. E em entre-safra, isso sempre acontece de poder haver uma variação de preço. Porém, nesse último período, se sentiu o maior impacto, principalmente por um aumento de demanda. A gente não percebe muitas vezes, mas as pessoas estão consumindo. E o principal consumo tem sido a alimentação. Não se tem consumido, de repente, outros produtos. De repente, uma roupa, um calçado, um eletroeletrônico. Tirando eletroeletrônicos, talvez, para comunicação, para uma aula virtual. Mas o restante, está todo mundo comprando alimentos. E isso, sim, está sendo a diferença. E por isso o aumento de preços. A TV Câmara recebeu o documento oficial que expõe as preocupações dos supermercadistas relacionadas a esse assunto e embasa a fala do economista. Eles expuseram que, nos últimos meses, a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, vem recebendo dos seus associados informações de que os supermercados brasileiros estão sofrendo forte pressão de aumento nos preços repassados pelas indústrias fornecedoras de itens básicos da mesa dos brasileiros, tais como arroz, feijão, leite, carne e óleo de soja. Até onde se conseguiu apurar, esta majoração de preços se deve ao aumento das exportações destes produtos e sua matéria-prima, e à diminuição das importações dos mesmos, motivadas especialmente pela mudança na taxa de câmbio que provocou a valorização do dólar frente ao real. O documento ainda explica que qualquer desequilíbrio entre a oferta e a demanda no mercado interno torna-se ainda mais sensível para a garantia do abastecimento da população. Exposição reúne fotos de Bagé e da cidade portuguesa Aveiro. A Galeria Edmundo Rodrigues está com a exposição Narratividades Urbanas Possíveis, uma mostra de fotografias de Bagé e Aveiro, que fica em Portugal. As imagens europeias foram capturadas pelas lentes de Guilherme Sirtoli, enquanto realizava doutorado em terras portuguesas. Já as imagens da Rainha da Fronteira são de Cláudia Brandão. Cláudia e Guilherme fazem parte da Faculdade de Artes da Universidade Federal de Pelotas. O trabalho é parte de um projeto da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. A Galeria de Arte Edmundo Rodrigues fica aberta das 9 da manhã às 2 da tarde, e a exposição pode ser visitada até o dia 18 de setembro. Setembro Amarelo alerta para a prevenção ao suicídio. Saúde mental. Nunca se ouviu falar tanto como agora em período de afastamento social. A capacidade de lidar com os altos e baixos da vida é uma condição que cada um enfrenta de uma maneira. E para muitos, muitos mesmo, é um fardo insuportável.
E a consequência disso pode ser o suicídio. Por isso, o Setembro Amarelo é tão importante. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Falar sobre isso é o mais importante. Não é? Antigamente era tabu. Hoje em dia, a gente tem que conversar mais sobre isso, né? Então aqui, eu vou pedir para cada um de vocês colocarem nos seus carros, vamos fazer uma campanha bacana, colocar uma fitinha amarela, vamos aderir essa campanha assim com toda a força, todo esse setembro, né? Para a gente fazer chegar essa mensagem do lacinho amarelo, que é falar sobre a prevenção do suicídio. Então tá, aqui eu já tô com o meu lacinho. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, entre 50% e 60% das pessoas que morreram por suicídio nunca se consultaram com um profissional ao longo da vida. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. E o preconceito é um dos maiores inimigos da prevenção. Preconceito. Primeiro, o preconceito. Preconceito no sentido literal. Preconceito, conceito pré-estabelecido. Ou seja, eu tenho um conceito pré-estabelecido que eu não devo chamar a procurar ajuda. Não vou procurar psiquiatra na infância e adolescência, vou querer medicar meu filho. Não, nem sempre a gente medica. Um quadros depressivos leves, moderados, uma boa terapia vai funcionar. A própria depressão tem muito a ver com a forma de pensar, que é uma forma negativa. A medicação sozinha não vai resolver. Na verdade, a medicação muitas vezes não resolve. É uma boa terapia que vai ajudar na forma de pensar, a forma distorcida, que a gente vai chamar de distorção cognitiva. Para tentar romper esse tabu, a campanha Setembro Amarelo Salva Vidas, da Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, faz o alerta. O primeiro passo é encarar de frente o assunto. E o suicídio, normalmente, é um ato impulsivo. O sujeito pode ter ideias prevalentes de suicídio, pode planejar a própria morte, as maneiras de se autoaniquilar, mas o momento exato em que ele coloca isso em prática é um ato impulsivo. Consequentemente, nós temos que considerar que a prevenção do suicídio implica na identificação da ideia prevalente de suicídio, quando o indivíduo perde a esperança e passa a admitir que a morte é a única solução. Se a gente conseguir montar uma intervenção psiquiátrica, psicológica, social e familiar, nesse momento, a prevenção do suicídio é possível. É uma triste realidade que registra cada vez mais casos. Neste 2020, o coronavírus se tornou mais um fator agravante e também limitou a programação em Bagé. Ainda assim, devem acontecer rodas de conversa e formações para os servidores. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. É preciso agir e o Centro de Valorização à Vida, o CVV, é um eficiente meio para dar o primeiro passo. Basta discar 188 gratuito para todo o Brasil. Dizer que o CVV está aí para quem precisar conversar, 24 horas por dia, todos os dias, tem voluntários de plantão pronto para atendê-los. O nosso serviço permanece o mesmo. Talvez a fila de espera esteja um pouco maior, né, que a procura está maior, mas você espere que será atendido por um nosso voluntário. A prevenção do suicídio é possível e é algo execuível. É claro que existem vários atores nessa campanha de prevenção. O simples emprestar o ouvido nos centros de valorização à vida é importante, mas tem que ser complementado com uma ação médica, uma vez que a tentativa de suicídio é uma emergência médica. Se a pessoa não for atendida do ponto de vista médico, a pessoa morre. E o objetivo da prevenção é não deixar chegar até a tentativa. Fiscais encontram resistência para fiscalizar focos do mosquito Aedes aegypti.
O novo coronavírus não é a única preocupação das autoridades ligadas à saúde. Durante a pandemia, o Aedes aegypti também merece atenção, já que neste ano, Bagé registrou um caso de chikungunya. O mosquito também transmite a dengue e o zika vírus. Os focos de mosquito surgem na água parada, ambiente em que eles se proliferam. Por isso, é importante manter a higiene e evitar água concentrada em vasos, bacias, pneus, entre outros lugares. Os ovos do mosquito podem sobreviver por 1 ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver. Em Bagé, o trabalho da fiscalização segue acontecendo e obedecendo os cuidados necessários contra o contágio por Covid-19. Nosso trabalho ele é o ano inteiro, né? Ele não parou. Continua sendo feito o trabalho. Todos os agentes estão na rua trabalhando, né? Claro, um pouco mais diferenciado o nosso trabalho, em prol de tu entrar nas residências, né? A gente está com dificuldade em relação a isso aí, mas o trabalho é feito, o monitoramento está sendo feito. Tanto é que a gente está com o pessoal fazendo agora o RG nas residências, atualizando os nossos dados, né? As pessoas estão um pouco mais resistentes, né? Em prol da dificuldade, né? Em questão da pandemia, né? Então tem todo um cuidado, as pessoas já estão tendo um cuidado em relação a isso aí, né? Nós também temos a nossa forma de trabalhar, né? E temos as nossas limitações em relação à pandemia, né? 23 fiscais estão na rua e alcançam cerca de 25 moradias por dia. De janeiro até agosto foram encontrados 132 focos do mosquito. A recomendação é não descuidar nem um dia do ano e manter todas as posturas possíveis em ação para prevenir focos em qualquer época do ano. Por isso, a população deve ficar atenta e redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito e receber os fiscais para a visita. A gente pede ajuda da comunidade, o ano inteiro a ajuda deles é importante para nós, porque só a visita do fiscal não vai resolver, né? A gente vai num dia e o problema pode surgir no outro. Então, o controle está também para nos ajudar da parte do morador, né? O morador pode fazer durante o ano inteiro, que é cuidar da água parada, não deixar acumular lixo. São coisas bem simples que a comunidade pode nos ajudar. A gente pede a comunidade, a atenção da comunidade em relação à questão do Aedes aegypti, né? E que possa receber os nossos agentes, né? Que todos estaremos com a identificação, né? A gente geralmente trabalha em grupos também, no mesmo bairro, né? Então que fique atento, né? E que possa nos ajudar, né? Eu sei que estamos encerrando um ano aí com pandemia, né? Mas o trabalho da dengue ele não para. Brigada Militar lança campanha solidária de doação de brinquedos. Patrulhas da Solidariedade. Essa é mais uma ação da Brigada Militar de Bagé em apoio a famílias em vulnerabilidade social. Desta vez, a campanha tem como objetivo principal arrecadar brinquedos que serão distribuídos especialmente para os filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. O comandante do 6º Regimento de Polícia Montada de Bagé, Major Cleiton Renan Cedrez, explica que esta iniciativa partiu das equipes de trabalho. Então, o programa Patrulhas da Solidariedade busca arrecadar brinquedos, tendo em vista a proximidade do Dia das Crianças, para as crianças vítimas de violência ou até para as crianças filhas de mulheres que se tornaram vítimas de violência. Claro que, dependendo da resposta que a sociedade nos der, do volume de brinquedos a serem arrecadados, nós poderemos atender um número maior de famílias. Aí nós vamos buscar o apoio da Secretaria de Assistência Social do município para nos ajudar a indicar essas famílias que possam ser atendidas. Os integrantes das equipes da Patrulha Maria da Penha convivem de perto com a realidade das periferias de Bagé. São esses homens e mulheres que desejam amenizar as dificuldades que muitos pequenos enfrentam e garantir um Dia das Crianças mais feliz. Muitos dos nossos policiais compram brinquedos com os próprios recursos, inclusive, né? É importante que se perceba que, como eles estão tão bem engajados, inseridos na sociedade a qual eles prestam o serviço, que eles, reconhecendo essa necessidade, eles se dispõem a fazer essa campanha, a fazer essa chamada à sociedade para participar, porque se torna isso uma iniciativa, fato do servidor, mas que acaba precisando de uma resposta da sociedade para ter esse produto ou esses brinquedos a serem alcançados. A mídia faz essa divulgação, o próprio comércio, que o Dia das Crianças vai começar logo ali.
Cada criança cria essa expectativa de receber o seu presente. Então, muitas famílias da nossa sociedade não têm essa capacidade de alcançar esse brinquedo para o seu filho, para o seu neto, e é uma oportunidade que nós temos de não fazer só o serviço de polícia, né? Mas alcançar essa criança, ou até esses pais, a possibilidade de dar esse presente a essa criança, que naquele momento, por questões, enfim, diversas, aquela criança não tem acesso a esse brinquedo naquele momento. E se você quiser ajudar, as doações de brinquedos podem ser feitas até dia 8 de outubro, direto na sede do 6º Regimento de Polícia Montada, na Rua Cândido Portinari 310, bairro Floresta, ou no Esquadrão de Polícia Montada, na Rua 18 de Maio, número 810, antiga Escola Marquês de Tamandaré, na Praça das Carretas. Isso é uma garantia que nós, como instituição, né, podemos dar à sociedade, que é efetivamente isso. Os brinquedos que nós recebermos efetivamente vão atingir o propósito do programa, que é atender a criança que precisa do brinquedo e que no momento não tem. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Acompanhe também as redes sociais da TV Câmara Bagé.